Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, o programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E nessa semana, cara, a gente teve coisa foda pra caramba. Vocês devem estar estranhando que tem um papagaio de pirata aqui do meu lado. Esse aqui é o Matheus House, é o quê? O comentarista oficial. Na verdade, ele é o pitaqueiro oficial. Ele dá pitaca aqui na empresa há muito tempo. Aí eu falei assim, cara, por que você não dá pitaca ao vivo, né? Aproveitar o talento, né? Esse tem uns pitacos maravilhosos, vocês vão adorar os pitacos dele. E aí a gente colocou uma meta aqui. É o seguinte, a gente tem uma meta, se vocês quiserem que o Matheus continue aqui, a gente vai fazer o seguinte, vocês têm uma meta aí de 5 mil likes pra bater pro Matheus continuar aqui no próximo episódio. Se vocês não quiserem, é só não dar like que ele sai. Que eu vai. Parece outra pessoa aqui, entendeu? A gente pega outro pitaqueiro, porque eu achei legal, vai ter uma interação maior se a gente pegar uma pessoa a mais, podendo reagir ali também e tal, e as notícias aqui que a gente tem uma coisa mais interessante. Então, cara, essa semana a gente abriu com 110.035,82 pontos, né? E acabamos tendo uma alta aí de 2,30%, ou seja, fechamos com 115.284,41 pontos. Cara, uma alta expressiva pra semana. Expressiva, principalmente lá pra metade da semana, né? Do dia 3, 4 pra frente, deu uma pernada bacana, mas agora a gente teve uma altinha até que interessante. Deu uma pernada legal. E a gente vai descobrir aqui o que aconteceu nessa semana. A primeira notícia que a gente tem aqui é da B3SA e que, cara, apresentou um bom resultado no quarto trimestre de 2020, né? Então a empresa apresentou aí um resultado relevante, né? Teve um crescimento de 44,4% na receita líquida. Ela atingiu aí 2,3 bilhões de reais com crescimento em todos os segmentos, né? A exceção foi o balcão ali que teve uma queda de 5,4%, não teve um desempenho tão grande por conta da queda em instrumentos com renda fixa, né? Já do braço ali de renda variável, a empresa apresentou um crescimento de 54% ali, né? Então, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Então, cara, a gente tá vendo um movimento ali onde a renda variável tá bombando muito mais que a renda fixa. O que você acha disso, cara? Principalmente por conta do aumento ali no número de investidores, né? A gente teve uma alta expressiva, o número de investidores na Bolsa de Valores quase que dobrou, na verdade, triplicou de tamanho. A gente saiu de 1,5 milhões de investidores para mais de 3,3 milhões de investidores. E aí, com a Selic nesse nível? A galera tem que entrar na renda variável para remunerar bacana. O que acontece? Ações, renda variável. Ações subindo loucamente. Você acha que tem um otimismo exagerado da galera com as ações nesse momento? Eu acredito que sim, principalmente na Bolsa Brasileira, mas não só nela, né? Nas bolsas ao redor do mundo, a gente vê injeção de dinheiro nas economias e com isso as bolsas, que é onde o risco e a remuneração é maior, disparando. Cara, faz muito sentido. Você vê, ele é bom de pitaco mesmo, eu falei pra vocês, então faz muito sentido desse ponto de vista. O lucro líquido atribuído aos acionistas aí atingiu 1 bilhão no trimestre, né? Um crescimento aí de 49% na comparação anual. A B3 apresentou um resultado foda. Cara, mesmo ela divulgando mensalmente ali, né, os resultados dela e tudo, a gente já tinha uma prévia de que seria bom, mas os resultados vieram acima das expectativas em todas as linhas. E é por isso que a gente espera aí, então, uma melhora, né, no preço das ações, um aumento, né, no preço das ações no curto prazo de B3SA. Apresentou um resultado realmente aí que dá pra se dizer excepcional, tá? Foi realmente muito interessante e, cara, isso é muito fruto do trabalho também que você faz lá no seu canal, que eu faço aqui, que a galera faz, né? A gente tá trazendo cada vez mais investidores pra Bolsa de Valores, eu acho isso muito foda, fico feliz aí com o resultado da B3, até porque também sou sócio, né? Eu não sou não, mas é sócio. Cara, agora a notícia aqui da Copasa, né? Ela apresentou sinais de eficiência operacional comprometida. Você fala assim, Raul, que diabos é eficiência operacional? É o indicador que mede mesmo a eficiência da operação da empresa. Então, assim, não é uma boa notícia. A empresa divulgou aí os resultados dela do quarto trimestre de 2020, né? A empresa que tem o código aí CSMG3. E apesar de mostrar bons números aí em linha de receita, lucro e tal, ela demonstrou ali mais uma deterioração da linha dela ali de perdas d'água, né? Que é um indicador muito importante, principalmente para uma empresa que trabalha aí com distribuição de água, né? O indicador mais importante para ela ali do produto em si. É como se tivesse uma empresa fabricante de sapatos com problema na fabricação de sapatos. Lógico que na loja lá, no final, demora muito mais tempo para chegar a esse dano, mas ela reportou aí então um aumento de receita líquida de 3,2% na comparação anual, totalizando 1,4 bilhão aí no quarto trimestre de 2020, né? No acumulado do ano esse aumento foi de 3,8%, registrando aí 5,3 bilhões em 2020. E como os principais fatores que influenciaram esse aumento de receita aí, que nunca vem do nada, né? A gente observa aí o crescimento do volume de unidades consumidoras de água, ou seja, mais gente sendo atendida ali de 2,7% na comparação com 2,3% anual do trimestre ali, então com o trimestre ano passado, né? Em relação ao seu EBITDA, a empresa aí apresentou um avanço de 7% na comparação ano a ano, contabilizando 547 milhões no quarto trimestre de 2020. O lucro líquido da companhia exibiu aí um aumento de 5,3%, cara.
cara, foi bem expressivo mesmo na comparação anual, registrando 268,7 milhões no quarto trimestre de 2020, aproximadamente 10% a menos aí que as expectativas do mercado. E aí, o que você acha que a gente tem que esperar agora aí das ações da Copasa, dado esse resultado aí, cara? Como ela veio em linhas com a expectativa, um pouquinho abaixo em questão de EBITDA, provavelmente o resultado seja neutro nas ações de CSMG3 da Copasa. Por quê? Daí você tem que entender aqui como funciona esse pensamento aqui, que o Matheus não quer explicar não, ele quer dar pitaco. Peraí. Então o negócio é o seguinte, a Copasa ali, ela apresentou os números, foram positivos. Você olha a receita, você olha lucro, você olha unidades atendidas. Cara, aumentou, beleza. Só que quando você tem uma perdas d'água ali ruim, né, significa que a empresa está apresentando um bom resultado, mas daqui a pouco pode chegar numa situação onde esse indicador influencia em todos os outros, né? Não adianta nada, você imagina, por exemplo, a Nike. Eu tô vendendo, nas lojas tá bombando. E como que tá na fábrica aqui? Porra, na fábrica tá meio bomba. Aí o negócio complica. E o mercado antevém, né? A gente precifica isso no longo prazo. A gente pega a expectativa e traz para valores presentes. Então, a gente teve um resultado bom trimestral, mas como tem a questão das perdas d'água, a gente coloca isso para o longo prazo, pode fazer com que as ações caiam no médio e longo prazo. Olha, tá vendo? O menino é bom de pitaco, velho. Tô falando. Cara, notícia agora de Hypera. Você fala Hypera ou Hype 3? Eu falo Hypera ou Hype 3. Eu também falo Hype, né, velho? Tá no Hype. Então ela teve o lucro aí acima do esperado, cara. Aqui você vai conseguindo ver como é que se desenhou essa alta no mercado, né? Um monte de gente apresentando lucro acima do esperado, aquela delicinha. A gente veio de semana passada notícia do Bolsonaro falando coisa. Então agora a gente tá aqui mais tranquilo, né? Uma semana mais tranquila. A Hypera divulgou aí o resultado trimestral dela, né? Do quarto trimestre de 2020. Já era esperado. Então o que aconteceu? Ela que é a líder aí do mercado farmacêutico, ela apresentou um lucro líquido um pouquinho maior. Mesmo ela tendo um pouquinho mais de custo operacional, então a empresa aumentou na linha ali de despesas, mas acabou que uma coisa e pela outra foram compensadas pelas vendas dela que foram muito maiores. Cara, vender medicamento, eu não sei como que essas farmacêuticas todas elas vão apresentando uma melhor atrás da outra. Isso se deve muito ao fato do brasileiro aí comprar medicamento sem receita. A galera só vai ali, compra uns 5 negócios e vai pra casa, toma tudo. E a Hypera é líder principalmente nesses remédios que não precisam de prescrição, né? Ela tem muito... Mas esse aqui é um grande jogo, porque esses que você precisa ir no hospital pegar, a galera não toma. Fica com preguiça, não vai. Inclusive, não se automedique. O Google não funciona muito bem para essas coisas. A gente tem aqui o case de uma pessoa aqui da empresa, não vou falar nomes, mas tá ali atrás. A pessoa ali foi na farmácia, foi tomando vários remédios, sem nenhum motivo, chegou no hospital, o cara falou, tava perto de morrer. Quase ali, tá quase desenvolvendo uma pneumonia hardcore aí, vai se fuder, né? Então, exatamente isso que acontece. O EBITDA das operações continuadas apresentou um crescimento de 55,7%. Você lembra o que é EBITDA? Earnings before interest and taxes, uma estimativa do lucro operacional. Earning before interest, taxes, depreciation and amortization. EBITDA. Tá? É aí o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, tá? Então esse é um indicador muito importante, é como que a gente chama aí, é o lucro operacional, é porque a gente chama mais o EBIT de lucro operacional, mas o EBITDA também pode ser considerado quase a mesma coisa aí, ele tem ali, ainda ele não inclui, né, a depreciação e nem a amortização que no EBIT inclui, tá? Então ela apresentou aí 349 milhões no trimestre nesse indicador que é muito importante, então assim, cara, bom ano, né, bom ano de modo geral para a Hypera, o lucro líquido da empresa cresceu 31,9% aí, né, em comparação com ano a ano e foi de 314 milhões, né, então, porra, parabéns aí para a Hypera. A empresa apresentou resultados sólidos aí. E o que você espera então de uma empresa que apresenta resultados sólidos? Cotação subindo, valorização, sócio feliz e por aí vai. No curto prazo. Lembra como a gente aqui fala sempre de investimento pro longo prazo? Cara, pode até ser que vá subir no curto prazo, mas é muito importante você ver se a empresa faz sentido após trimestre, isso que e se faz sentido na sua estratégia. Porque um mês, né, uma andorinha só, não faz verão. A gente vai falar aqui agora, cara, de uma empresa que eu gosto bastante, mas não tenho em carteira. Sabe aquelas empresas que tem um carinho? Você fala, mas eu gosto de acompanhar, eu gosto de trimestral. Então, a Hering é uma empresa que eu tô sempre por dentro ali do resultado trimestral dela, né? E ela apresentou uma recuperação forte no quarto trimestre de 2020, puxada pelo e-commerce principalmente, né? E aí o resultado, apesar de ter tido uma melhora dessas linhas ali do e-commerce, ele veio fraco e não foi suficiente para reverter a situação negativa da empresa, né? No último trimestre, a empresa teve uma recuperação aí puxada pelo e-commerce, com uma maior integração multicanal, finalmente está entrando no Omnichannel na Hering. É uma coisa que tá todo mundo esperando a sério. Já todo mundo, tem muita gente fazendo já. Cara, não sei que diabos. A Hering é uma empresa centenária, fica lá em Blumenau, começou lá, já fui na fábrica, porra.
puta empresa interessante, mas assim, cara, não tem... Não digitaliza. É uma digitalização muito forte, sobrevive graças a um bom produto, eles conseguem vender muito bem, é uma marca que as pessoas têm um certo Presença carinho. não só no Brasil, né? No Paraguai, Uruguai, Bolívia, então é uma coisa interessante. Mas tá precisando correr atrás do prejuízo. Então a empresa segue aí tentando esse processo de modernização dela, né? E tá buscando uma melhoria nessas operações. Ela teve um destaque ali de que 14,3% das vendas dela, né, veio da estratégia digital ali. Um salto aí de 236% se você compara com 2019, né? Só que o detalhe é o seguinte, como as vendas gerais caíram também, se você pega ali, a venda geral cai, a parte de internet cresce um pouquinho, parece que ela cresceu muito mais. É importante ressaltar também esse ponto, né? No ano, o canal digital representou aí 14,5% das vendas, alcançando 181 milhões de receita anual. No último trimestre, a Hering foi capaz de gerar uma receita líquida em linha com o quarto trimestre de 2019, mesmo com diversas medidas de restrição no país. Ou seja, acabou que o quarto trimestre de 2019 não tinha pandemia. O quarto trimestre de 2020 apresentou um resultado igual. Ela não aumentou as vendas. É muito importante a gente lembrar disso. Ela simplesmente conseguiu manter-se. Em um ano que todas as empresas cresceram digitalmente, a Hering cresceu digital, porque, cara, você não tinha outro jeito de comprar se não fosse esse, mas basicamente empatou ali com o que ela tinha antes, né? Não foi uma puta venda a mais, né? Então alcançou esses 424,8 milhões, mas ainda aquém do que eu esperava, e não sei do que o mercado esperava, mas eu esperava uma Hering crescendo forte, aproveitando a pandemia para crescer nesse mercado, pelo menos, né? Lógico que no resto todo mundo esperava linhas negativas. Na linha do EBITDA recorrente, a Hering no quarto trimestre de 2020 obteve resultados em linha com 2019 também, alcançando aí 74,6 milhões de reais. Já o lucro líquido apresentou aí uma queda de 12% no quarto trimestre de 2020. Cara, o que é o grande lance para mim, né? Não são números ruins, foi um ano que todas as empresas sofreram bastante, mas pela Hering ter aí já um case, aquela coisa, eu acho que eu esperava mais um pouquinho. O que vocês esperam? Eu também esperava que a empresa apresentasse melhores resultados, principalmente pela expertise dela. A Hering é gigantesca, antiga, desde 1880 com fabricação, 1915 ela já era considerada uma das maiores malharias do Brasil, mas só que por conta da ineficiência dos canais digitais, acaba que o resultado dela não foi dos melhores. Poderia ter sido, né, Hering? A gente fica aí com aquela coisa... aquele romance que Você poderia ter gosta sido de e não ver, foi. né? É isso aí. Tem Aquela uns namorada contatos sua do salvos. ensino fundamental. É isso. Ela poderia ter sido, mas não foi. Então, vamos pra B2W agora. Betou. Cara, B2, você chama ela de Betou? Betou B2W, Betou 3 aí. O resultado abaixo do esperado, mas com vendas aquecidas, né? E-commerce, Eu ó. adoro pensar sobre isso, né? Você imagina assim, resultados abaixo do esperado, vendas aquecidas. Tá que vendendo, aquecimento mas é esse, tá- né? Podia é, virar tá uma fogueira, vendendo, mas lógico. não tá Tem que entregando. soprar melhor a brasa pra ver se pega fogo, né? Tá aquecido, mas não tá pegando fogo. A B2W apresentou os resultados, então, do quarto trimestre dela de 2020, né? Na quinta-feira, dia 24, após o fechamento de mercado. O resultado veio um pouco abaixo do esperado, não veio aquela coisa maravilhosa, mas a empresa voltou a apresentar lucro líquido no trimestre. É um lucro líquido, bom, modesto, né? Lucro líquido. Mas aquela coisa, para empresa de internet, você comemora quando tem lucro, né? Quando tem, você bate. Você imagina, é o seguinte, isso aí é tipo uma sala de aula, todo mundo tira D, né? Se você tira ali um pouquinho a mais, você já é... 6 é 10. A média, 6 é 10. Né? Na internet, Você 6 tá é na 10. média, 6 é 10. Então, assim, puxado pela forte alta nas vendas, né? E melhora na eficiência operacional. Valor bruto de vendas, a gente já sabe, vocês vão cansar de saber, tal do GMV. Nossa, você ia falar errado. 30 anos de curso. Apresentou aí mais um trimestre forte de 38,2% na comparação anual, alcançando 9,18 bilhões de reais. No ano, o crescimento do GMV foi de 47,6%, chegando a 27,7 bilhões. E aquela, né? Não fez mais sua obrigação, B2W, porque, sério, ano de pandemia as pessoas compram... E-commerce, na internet. todos os e-commerce bombando. Não fez mais sua obrigação. Tudo bem, é muito. 42,6% é muita coisa, mas assim... Né? A receita líquida, tanto no quarto trimestre de 2020 quanto no ano, cresceu mais que o GMV, né? Com expansão de 50% e 52%, respectivamente, chegando a 3,33 bilhões no quarto trimestre de 2020 e 10,12 bilhões em 2020, tá? E aí, beleza, o que acontece? Eu peguei essa informação aqui e eu fui conversar com gente que trabalha dentro da B2W, porque tá também no processo de fusão, você tá sabendo, com a Lojas Americanas, talvez. Tá rolando isso aí. A Lojas Americanas já é a maior acionista dela, talvez vai ter um processo de fusão das duas. E aí, eu sabendo disso, fui lá, chamei a galerinha que trampa lá no inbox. E o pessoal me falou que essa empresa não é uma mega empresa, não é um negócio muito organizado, é meio com peteco e não tem expectativas de melhoras, tá? Eu até animei quando ela falou que ia fundir, falei, pô, pode ser um case interessante e tal. Aqui, né? Pelo que eu perguntei de quem trabalha lá dentro, assim, ok, a empresa é do grupo ali, do 3G Capital e tal, que deveria ser melhor administrada, mas assim, eu perguntei tanto pra galera que é
Ambev ali, né, e que entende um pouco mais desse mercado ali, tanto pra galera que é direto mesmo da B2W e, porra, não mudaria nada essa fusão. Pelo que me falaram, a empresa já é controlada como se ela fosse de uma loja dentro, ela americana. já estava funcionando como se fosse a loja Então, americana. assim, é mais oba-oba, né? Então, assim, o ponto principal de observação agora ainda é essa coisa dela tá tentando liquidar a dívida dela, ainda tem esse ponto que ela tá precisando de fazer essa virada de chave ali, de conseguir trabalhar melhor o caixa dela, de conseguir começar a, quem sabe, ter lucro de verdade. Por hora, pra mim, cara, a B2W continua na mesma ali, pra mim tá bem abaixo do esperado mesmo, até porque eu esperava um crescimento maior, né? Então, assim, bem maior do que ela Principalmente teve falando de e-commerce, né? Empresa de canais digitais que comercializa os produtos ali só na parte digital, com o crescimento dos meios E a digitais. empresa já fez oferta de ação, já fez follow-on, fez tudo quanto é coisa. Assim. né? Então, assim, tem que apresentar melhoras aí em B2W, melhore. É isso que a gente tem pra te dizer. Então, PetroRio, cara! Essa é boa. Essa é fodida, hein? Resultados do quarto trimestre de 2020, né? E de 2020 do balanço anual. Porque o quarto trimestre, cara, é o momento mais Marcante importante da de empresa tudo. ali, porque você fecha o ano, né? E aí você descobre como é que ela foi tanto no trimestre, no último trimestre também. E o balanço anual às vezes entrega mais do que o trimestre, gente. Sério mesmo. Porque tem empresa que consegue fazer um equilíbrio ali das coisas e na hora que você vê no fim do ano é um negócio. Então, a PetroRio April 3 apresentou os resultados dela do quarto trimestre de 2020 após o fechamento de mercado. O resultado deste último trimestre compensou, então, o desempenho ruim do primeiro semestre de 2020. Entendeu por que eu disse que é importante? Compensou o resultado ruim, né? A empresa obteve aí um crescimento de 16% na receita líquida no ano de 2020, alcançando 1,9 bilhão de reais, né? Puxado pelo forte desempenho no quarto trimestre de 2020, com recuperação dos preços médios de venda em relação ao primeiro semestre de 2020. O que aconteceu, né? O barril de petróleo teve uma recuperação ali também que ajudou. O EBITDA recorrente ficou em 876,7 milhões de reais no ano de 2020, 9% acima de 2019, puxado pelo bom desempenho do quarto trimestre de 2020 de 468,08 milhões de reais, crescimento de 54% nervosão. O lucro líquido apresentou, então, uma queda de 41% no ano de 2020, alcançando 528 milhões de reais. A companhia fechou o ano com posição de caixa saudável de 882 milhões, contando aí com os recursos de oferta subsequente de ações realizados no primeiro trimestre de 2021, que levantou cerca de 2,049 bilhões. Ou seja, se não era isso aqui para salvar... E também no ano de 2020 ela cresceu seu portfólio, aumentou ali suas aquisições, principalmente no segmento de exploração de petróleo. Então, ela usou o dinheiro para poder fazer novas aquisições e ainda teve essa posição confortável usando o dinheiro do follow-on. Então, fica aí a informação. Aqui tem informação. Aqui tem informação. Então esperamos um impacto negativo no curto prazo no preço das ações da companhia Prio 3, pois as ações acumulam alta de 180% desde o início de novembro. Aí de 180%, daqui pra cima é só ladeira abaixo. Daqui pra frente é só pra trás. É muito complicado, né, gente? Não é isso realmente, mas assim, é bem complicado, enquanto o preço do petróleo Brent, referência, obteve uma alta de cerca de 60% no período. Ou seja, mercado exagerado, aquele otimismo gostoso, aquela lambada, a gente sem saber muito bem o que tá fazendo na vida. Agora aqui a gente vai falar sobre o seguinte, cara. Fundos imobiliários de shopping, chegou a hora de comprar? Cara, essa pergunta, não sei. Combinado, porque a gente tem um merchan pra fazer agora. Você clica aqui no link aqui embaixo, que tem um relatório grátis da Levante. Você é patrocinado pelo Levante? Também sou patrocinado. Então pode falar. Então patrocinado pelo Levante também, então a gente pode falar tranquilo. Link aqui na lá. descrição. E cara, o relatório tá foda mesmo. Eu conversei com a galera lá e você tem Os fundos imobiliários de shopping centers sofreram bastante no ano de 2020, né? Mas agora com a expectativa de reabertura, mas tá tendo lockdown, acabou que ficou mais complicado. O que será que a gente pode esperar? Você olhou esse relatório? Não. Cara, tá muito bom, sério mesmo. Tá falando aqui dos fundos imobiliários e assim, eles apresentaram uma tese que eu não tinha visto ainda sobre os fundos imobiliários de shopping. Olha que eu tenho estudado bastante sobre isso aí. Dá uma olhada que é de graça, é só clica. Eu falo que é patrocínio porque eles me patrocinam mesmo, mas não é pago pra você baixar, é só você clicar que você vê. É grátis. É grátis, baixa. Então agora, resultados de Taesa, quarto trimestre de 2020 e 2020 inteiro, Eu né? sou acionista de Taesa, estou feliz. Você é acionista de Taesa? Eu não sou acionista de Taesa. A companhia Taesa Tae11 aí divulgou então, né, os números dela referente ao quarto trimestre de 2020. Ela apresentou aí um resultado trimestral levemente abaixo das expectativas de mercado. Marcado pelo aumento dos seus custos gerenciáveis aí, apesar do reajuste de receita anual permitida, RAP, né, favorável. Então a transmissora apresentou um aumento de receita líquida regulatória de 12,8%, foi bem interessante na comparação anual, totalizando 382,9 milhões no trimestre, tá? No quarto trimestre de 2020 ali. No acumulado do ano, esse avanço foi de 9,4%, registrando 1,5 bilhão de reais em 2020. Em relação ao seu EBITDA regulatório, a empresa apresentou um número de 17% na comparação ano a ano,
contabilizando aí 302 milhões de reais, né, no quarto trimestre de 2020 também. O Conselho de Administração da emissora também aprovou uma proposta aí a ser submetida pela Assembleia dos Acionistas de distribuição de dividendos adicionais da ordem de 562 milhões de reais, referentes ao ano fiscal de 2020, valor correspondente a R$ 1,63 por ação, a um retorno em dividendos de 5,3%, cara. Então assim, resultadinho meio bom, não é aquela coisa interessante, mas cara, quando você fala que vai pagar R$ 1,63, galera solta fogos, ninguém quer saber de nada, né? Então a Taesa aí deve ter um impacto positivo, pelo menos no meu ponto de vista. No curto prazo, é sempre assim. Então a Via Varejo apresentou aí os resultados trimestrais dela, VVAR3, né? A famosa Vivara, não, Vivara é outra. Então, Via Varejo mesmo. Ela apresentou um resultado interessante, assim, tem alguns pontos aqui que a gente já tinha, né, que o mercado já estava esperando alguma coisa em termos de receita líquida, veio em linha com o que o mercado esperava. O e-commerce continuou forte, tem uma expansão aí de 112% no quarto trimestre de 2020 em relação a 2019. O valor geral de vendas, GMV, alcançou aí 46,6% das vendas totais da empresa. Outro destaque foi o desempenho das lojas físicas, começou a dar uma melhoradinha, né? O crescimento das vendas nas mesmas lojas cresceu 6,1% em comparação com 7,7% do outro trimestre, né, de 2020 mesmo. Houve uma piora na margem bruta na comparação anual, excluindo efeitos não recorrentes aí de 30,2% para 29,2% nesse quarto trimestre de 2020. Por outro lado, a Via Varejo aí apresentou o EBITDA e lucro líquido recorrente melhores no quarto trimestre de 2020, né? Então, porém, com uma ligeira queda na margem EBITDA, que aí não é aquela maravilha, aquela coisa. Não é o ideal, mas acontece. Já o lucro líquido ficou em 209 milhões de reais aí, começou a ter lucro, bonito, né? Graças a Deus. 167,7% de alta aí, crescer em cima de negativo é fácil. Com margem de 2,2%, mais 1,2 pontos percentuais, né? A empresa gerou um caixa líquido operacional recorde no ano de 2020, alcançando aí 1,4 bilhão de reais. Esperamos uma reação positiva, né, das ações de VVAR3 no curto prazo, muito por causa desses números. A Vivo, notícia zona sobre a Vivo aí, antes da gente terminar aqui, cara, se você não deixou o seu like ainda, você pode deixar já aquele like gostoso, né? Tá na hora, né? Sardinha aí já deixou, vai quem não é, pode deixar o like agora se você quiser que o Matheus continue, senão não precisa. É verdade, lembrando, ó, desafio 5.000, não sei o que, se não quiser não dá like, eu vazo daqui. Não dá like, a gente manda o Matheus se lascar. E se você gosta do Matheus e ele vai vazar, talvez, porque o povo não vai dar like, não. Aí se o povo não der like e o Matheus não der mais, você pode clicar no link aqui, eu vou deixar o canal dele, que ele veio aqui fazer essa colaboração, né? É pouca gente que aceita collab sexta-feira às 20 horas. No caso, acho que só eu. Só ele não. Então, Vivo fecha acordo aí para a construção de fibra ótica de atacado. Então a Telefônica Brasil, VIVT3, né? VIVT3. Nossa, é difícil falar. VIVT3 aí. Detentora da marca Vivo, né, que na verdade é a Telefônica Brasil, apresentou um fato relevante anunciando sua parceria com o fundo canadense Caisse de Pot et Placement de Quebec. É o CPQD, né? O CDPQ, gente. Então, para a criação de uma rede de fibra ótica de atacado no Brasil. Então essa empresa é canadense, vai falar, Raul, se a empresa é canadense, por que o nome é em francês? Porque o Canadá tem aí, o pessoal fala um francês, aquela coisa. Então essa empresa vai investir aí 1,8 bilhão, né, em troca aí de 50% da FiBrasil, né? Essa Telefônica que vai ser controlada pela espanhola Telefônica S.A., que é dona também, mesma controladora, que é a mesma controladora da Vivo no Brasil. Então, resumindo, uma empresa espanhola que tem uma operação no Brasil vai fazer uma rede de fibra ótica. Aí uma empresa canadense decidiu que seria uma boa ideia investir nessa empresa por 50% das operações. É isso que está acontecendo aqui, né? Que vai possuir 25% da empresa, então não vai ficar com o valor todo, né? E apesar de ainda sem valores especificados, deve investir valores em condições econômicas equivalentes por sua participação. Por fim, a Vivo vai possuir os outros 25% em troca da sua rede atual de fibra ótica, tá? Então a Vivo já tem uma rede de fibra ótica, essa galera quer inflar essa rede e aí vai conseguir fazer essa loucura toda. Atualmente a Vivo possui aí 1,6 milhão de casas passadas com tecnologia FTTH, a minha é uma delas. Eu não tenho. A minha é. A criação dessa FiBrasil aí tem como objetivo acelerar a expansão da infraestrutura no Brasil, né? Visando atingir 5,5 milhões de clientes, concorrente aí para a parte de Oi também, que tá com essa coisa da fibra ótica, muita fibra ótica no período de 4 anos, focando em cidades fora do estado de São Paulo. Então, outro foco aí. Na beirada. Esperamos o impacto o quê? Positivo. Para as ações de VIVT3.
no curto prazo. Lembrando que se eu fosse ter alguma empresa de telefonia, jamais seria eu, não seria uma empresa da telecomunicações, se eu fosse ter qualquer uma, seria provavelmente Se tivesse que ter. E eu não gosto, mas se eu tivesse que ter, seria a Vivo. Então, é isso, um beijão pra vocês. O vídeo de hoje foi só, vou tirar o Matheus daqui pra eu terminar o vídeo sozinho, senão ele rouba minha atenção. Tchau pra vocês. Feio desse jeito. Tchau.